Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em tvdeveja.com para o debate de sexta-feira, no dia em que a casa caiu, pelo menos para um grupo de corruptores que fazia parte do esquema que saqueava a Petrobras. Isso segundo a Justiça. E para debater este dia apocalíptico, aqui está nos estúdios de TVeja, Augusto Nunes e Ricardo Sete. Que sexta-feira, hein? A gente que esperava uma sexta-feira mais ou menos tranquila, porque ontem já teve notícia que a Petrobras deixou aí debaixo do tapete as informações que viriam a público hoje, e era para ser aquela água com açúcar de sempre, mas água com açúcar é tudo que não foi, hein, Augusto? É apocalíptica. Como você falou, a sexta-feira movimentadíssima e ruim para o governo. Acho que a Operação Lava Jato é a grande bandeira de quem se opõe ao governo, porque essa vai longe. Hoje, como você lembrou, foram presos os corruptores, alguns corruptores, entre os quais figuram donos de empreiteiras. Né? O que eles chamam de executivos, você tem lá um Mendes, da Mendes Júnior. Coisa muito rara. Muito rara. Isso era complicado. Eu acho que já são 9 os réus colaboradores da Justiça, que a imprensa chama injusta, que é a legislação, né? Não, é a imprensa chama injustamente de delatores. Não tem nada de delator, estão contando a verdade. E a verdade vai se aproximando do Planalto, mas disso a gente vai tratar ao longo da conversa aqui. Ricardo Sete. Boa noite, Sete. Eu não disse boa noite para Augusto. Pessoa mal educada. Boa noite. Boa noite, Augusto Nunes. Eu sei que você está de picuinha com o Eu Augusto. estou de picuinha com o Augusto. A gente brigou, né? Agora, os números impressionam. Eu já vou trazer para você todos os números dessa Operação Lava Jato. Mas nós temos aí 18 já atrás das grades. Nós temos 27 mandados de prisão, né, seja preventiva, temporária. E, ao todo, são 18 mandados. Eu vou já contar o que vai para onde, como é que faz o quê. Quer dizer, é muita gente grande que faz parte... o tamanho da roubalheira? O tamanho da roubalheira. Bom, são 59 já tá em 59 bilhões de reais em contratos suspeitos. Não vou dizer aqui que os 59 foram de roubalheira. Talvez 58,5. Assim, E no início da Operação Lava Jato, para quem não se lembra, a suspeita é de lavagem de dinheiro com a ajuda aí do doleiro Alberto Youssef, que está preso, está colaborando com a Justiça, de 10 bilhões de reais. Então é tudo é bilhão. É coisa que não acaba mais. São 9 já empreiteiras e grandes envolvidas aí no caso suspeitas. Joyce, importante lembrar que entre os presos figura um ex-diretor da Petrobras, né? Apadrinhado pelo José Dirceu, né? Enquanto José Dirceu está saindo da cadeia e o outro está entrando. E como ele não visitou o José Dirceu, o José Dirceu está desobrigado de visitá-lo. Agora, Sete, os números chamam a atenção, né? Quer dizer, gente grande, não é raia miúda, não, que está indo passar o finzinho de semana atrás das grades, né? Evidentemente vão surgir habeas corpus logo para esse pessoal sair, mas realmente a coisa está ficando feia. Há muita gente séria envolvida na investigação. Por mais que o governo tentasse, supostamente, vamos imaginar se fosse um governo que fizesse isso, né? Por mais que o governo supostamente tentasse abafar ou diminuir o impacto dessas investigações, não dá mais. Não dá mais. E veja o que aconteceu agora com essa coisa do ministro da Justiça, né, José Eduardo Cardoso, mandar investigar os delegados da Polícia Federal, alguns delegados que estão envolvidos na operação, porque supostamente teriam manifestado preferência pelo Aécio Neves na campanha eleitoral e feito comentários desairosos em relação ao presidente Dilma e ao ex-presidente Lula. Curioso que, além de haver liberdade de opinião nesse país, né, também essas conversas seriam, se forem verdadeiras, conversas privadas. Não seriam, não. São. Muitos delegados disseram, olha, tem que mudar. Ontem eu comentava com o Marco Antônio Villa o seguinte, Sete, que se eu publicizasse aqui o que eu já ouvi de altas fontes da Polícia Federal em relação a esse governo, a coisa ia ser... Quer dizer, qual é o problema de manifestar preferência? Isso aí vai ser anexado aos autos do processo? Eles cometeram algum crime? Eles forjaram provas? Então essa conversa é fiada. Onde eu queria chegar é o seguinte,
houve uma reação unânime dos integrantes do Ministério Público que estão no caso de apoiar os delegados. E eu acho que com isso o ministro Zé Eduardo está metendo a mão numa cumbuca danada, porque esse tipo de coisa tende a unir a corporação, mexer com os brios da Polícia Federal. E como o Ministério Público também apoiou esses delegados que estão sendo colocados na Berlinda, eu acho que isso complica mais ainda a situação para vamos falar as coisas. Petrobras. Vamos falar as coisas com as palavras Sim. corretas. Né? O que ele está tentando é obstrução da justiça. É isso aí. O ministro da Justiça está tentando obstruir a justiça, inventando notícias para desviar a atenção do principal. Como as investigações se aproximam rapidamente do coração do poder, já chegaram ao Palácio do Planalto, eles estão justificadamente assustados. Pois é. Não é porque aquele negócio que estava comentando com vocês. O Lula e a Dilma vivem discursando, acusando os oposicionistas de loiros de olhos azuis que estão bravos porque os pobres andam de avião. A indignação você sente quando você vê a Polícia Federal, como fez hoje, ter de fretar um avião para que embarcassem para Curitiba os corruptos, todos ricos, ladrões, que têm jatinho. Todos andam de jatinho e estão andando de avião. Aí esses nós não queremos. É melhor prender. Prende logo, põe numa cela, não no avião. Então, foram todos passear a terra da Joyce. Exatamente. A Operação Lava Jato, que é lá de Curitiba. Aliás, entre os presos, né, eu hoje um pouco mais cedo, em uma das análises aqui em TVeja, tvdeveja.com, chamei de juízo final para os corruptores, o dia do juízo final para os corruptores nessa sexta-feira apocalíptica. Por quê? Porque dentro da polícia, os próprios policiais, os comandantes da operação, diziam, é o dia do juízo final para essa gente. Né? É o dia do juízo final. E entre os presos estão 3 presidentes de empreiteiras. Né? Brincadeira, isso aí nunca... 3 presidentes de empreiteiras. Neste país. Olha, como que bom, isso sim, que bom. Né? Foram presos os presidentes da OAS, Queiroz Galvão e UTC. Isso é uma coisa inédita. Pois bem. Então, parabéns à Polícia Federal, parabéns ao Ministério Público, daqui a parabéns pouco ao juiz eles se juntam Sérgio... ao grupo de colaboradores da Justiça. Para quem está acompanhando a gente ao vivo, já tem participação de Lobão, hein? Ele que é nosso colaborador aqui também, que é músico, que é escritor, que é blogueiro, que está debatendo política mais do que nunca e que vai participar da manifestação que acontece amanhã aqui em São Paulo, aliás, em várias capitais brasileiras, mas em São Paulo deve ser o grosso da manifestação, São Paulo e Rio de Janeiro. Já ele fala um pouquinho sobre esse momento em que vivemos na política em instantes. Voltemos aqui a nossa Operação Lava Jato, o dia em que a casa caiu. Estamos falando dos corruptores, faltam os corruptos, né? Os corruptos, os que foram presos já estão falando. É uma raridade extraordinária. Muito. É uma raridade extraordinária também um processo começar a atingir os corruptores, porque normalmente... Nunca tinha atingido. Normalmente no Brasil se acha que ladrão é quem está no governo e se vende. Agora, se alguém se vende, tem alguém que compra. E esse alguém que compra é tão corrupto quanto o que se vende. Estão juntos no artigo do Código Penal. Claro, sim. Mas o Sete falou há pouco que já é tarde. Há uma poderosa razão também para a gente afirmar que é tarde mesmo, que é a entrada em cena de investigadores de outros países. Sim. No debate anterior, comentamos a entrada em cena do Departamento de Justiça americano, dos Estados Unidos. E temos agora a Holanda, né, punindo a empresa que é fornecedora da Petrobras e que andou distribuindo alguns bilhões de dólares em vários países, 3 países, entre os quais o Brasil. Como é que faz? Daqui a pouco, se o governo tentasse abafar, a gente ia saber por jornais holandeses quais são A Interpol foi acionada hoje, tá? Para dar uma ajudinha aí a rastrear, porque tem gente que é considerada foragida no momento. E o Maluf não merece a solidão, né, dele na lista da Interpol. Ele precisa de vários companheiros aí que estão a caminho. Daqui a pouco a gente vai ver a cara dessa turma no aeroporto. Pisolato, Maluf. Eu tenho
aqui participação dos nossos tuiteiros? Corre lá pro Twitter, gente. Eu tô aqui na mão, tá aqui o meu tablet sempre comigo. Aí você twitta aqui pra @veja com cópia pra mim, @Joyce Hasselman e plim, cai aqui no meu Twitter. E um dos nossos tuiteiros diz, olha, Joyce, a quadrilha do PT pode até comer panetone, talvez pular o carnaval, mas esta quadrilha não irá dançar festa junina. É isso aí? Eu espero que essas instituições funcionem. Espero, tenho fé que Tem as andado muito instituições bem. funcionem. Porque, Até agora, muito bem. O mensalão foi uma quebra de paradigma. Houve depois aquele infeliz voto do ministro Celso de Mello, com aquele juridicismo absurdo e exagerado de defender até o último miligrama da possibilidade de defesa, que propiciou os tais embargos infringentes que acabaram deixando essa turma toda num regime de prisional bastante leve, e agora está todo mundo na rua. Né? Mas foi um precedente extraordinário. Pegaram gente graúda, os chefões do PT, passaram o Réveillon na cadeia. Passaram o Réveillon na cadeia. O homem que queria ser o sucessor do Lula, né? De ser poderosíssimo e tal. Então, as instituições, com todos os problemas e falhas e dificuldades que temos no Brasil, elas têm funcionado. Elas têm funcionado. Não é para ser tão pessimista. As coisas estão andando. E aí, esse juiz Sérgio Moro é uma pessoa séria. Estão tentando desmoralizá-lo, como se sabe, mas é uma pessoa séria. A Polícia Federal tem prestado serviços ao país. O Ministério Público é constituído de gente decente, séria, concursada. É muita gente que está envolvida nessa apuração para ser abafada, para ser cooptada, você entendeu? Você disse tudo, não dá mais, certo? Não dá porque mais. eles conduziram que exemplarmente as investigações. Foi um negócio muito bem feito. O Sérgio Moro, o juiz federal Sérgio Moro, até agora não errou nenhuma. Ele foi tão convincente, ele é tão convincente, né, o material que ele reuniu, que o ministro Teori Zavascki imediatamente concedeu. Ontem um amigo meu, com acordo, um amigo meu que dirige uma instituição internacional fora do Brasil, disse que ele ouviu, relatou, que nós também já fizemos, mas ele ouviu todas as gravações disponíveis que vazaram, né, de interrogatórios desse caso, sobretudo com o Paulo Roberto e o Youssef, e ficou impressionado com o equilíbrio do juiz. O juiz, cada vez que a pessoa faz uma revelação, mas o senhor tem consciência de que o senhor está falando a respeito de um crime, o senhor, portanto, o senhor pode ser, o senhor vai ser incriminado por isso, porque participou, tal. Muito cautelosamente checava a cada momento o andamento do interrogatório. Falou, pô, fiquei impressionadíssimo, parecia juiz de filme americano. Tudo parecia se limitar ao André Vargas, né? O deputado André Vargas. O deputado que pegou uma carona no jatinho. E ele ironizando o cara que dias antes da história começar, ele debochou do ministro Joaquim Barbosa. Levantou o punho. Começou com o André Vargas, está perto do Lula. Agora você imagina. Perto não, já chegou. Você imagina quanta gente está debaixo da cama, tremendinho, nesse momento, pensando assim: o que será que esses empreiteiros vão contar para a polícia? Qual será a informação que será confirmada por esses executivos e que pode bater com a investigação da Justiça, com o que disse o Doleiro, com o que disse Paulo Roberto Costa, e já tem informação aqui. 2 delatores admitiram o pagamento de mais de 30 milhões de reais em propinas a Renato Duque, em contas no Uruguai e na Suíça. O Ministério Público Federal já está rastreando. São os executivos Júlio Camargo e Augusto Mendonça Neto, delatores do núcleo empresarial aí, investigados pela Operação Lava Jato. Tem muita gente que não vai passar o fim de semana de tranquilidade. Vai dormir já de calça jeans ou de terno, né? Porque pode ser preso a qualquer momento. Parece que é o caso do tesoureiro, tênis sem cinto, Vacaro, né? O João Vacari. João Vacari. Esse está dormindo de paletó. Não, e sem cinto, porque não pode. Sem cinto. Sem cadarço no sapato. Há muito tempo. E daqui a pouco vai aparecer o empreiteiro que dirá, né, eu dei sim o dinheiro para a campanha de 2010 ou de 2014. Isso vai acontecer. E aí eu quero ver como é que vai ser o álibi.
costurado aí pelos acusados. Era bom você até lembrar, Augusto, a gente estava comentando antes de vir para cá, o editorial do Estadão, né? A respeito De hoje, a respeito de Colocamos na tela, por favor, a editorial do Estadão, enquanto o Sete comenta. Nós temos aqui a imagem, está aqui. Comentem à vontade. Quando Veja contou em reportagem exatamente isso que está no título do Estadão, 20 dias. foi um carnaval dos blogs sujos e de outros setores que acusaram a Veja de responsabilidade, de tal. Hoje... A Dilma falou durante 6 minutos no último dia do Nossa, fez uma catilinária contra a Veja. Chamar de manobra eleitoreira. Um grande jornal centenário brasileiro, conservador, tradicional, responsável, coloca editorial exatamente isso que a Veja afirmou há 3 semanas. Lula e Dilma sempre souberam. Do quê? Da roubalheira na Petrobras. É bom lembrar que a presidente Dilma Rousseff prometeu no mesmo dia processar a revista Veja até agora. Mas ela anda muito ocupada, Augusto. Ela está lá na Austrália. Sim, claro. Ela foi lá na Austrália. Observar pessoalmente koalas e cangurus. Para fazer um registro aqui sobre o editorial do Estadão, né, para quem não leu o texto todo, corre lá para o site de Veja. O Augusto Nunes já fez um comentário e reproduziu ali o editorial, mas há uma citação de 2010, quando o ex-presidente Lula disse não a uma recomendação do Tribunal de Contas da União. O tribunal chegou lá e falou assim, olha, na refinaria Abreu e Lima, está correndo solto ali o superfaturamento, que é um nome bonito para roubalheira, né? Então é o seguinte, vamos suspender. Se tem superfaturamento, suspende a obra. O Lula olhou para o Tribunal de Contas, o representante do Tribunal de Contas da União, e disse, nananina, não. Vai continuar do jeito que está, com superfaturamento ou não. Então Lula não pode dizer que não sabia, uma vez que foi avisado pelo próprio Tribunal de Contas. E isso está no Diário Oficial. E em 2012 foram reiteradas as advertências pelo Tribunal de Contas e ignoradas pela Dilma. Isso também aí, não pode dizer as coisas estão tomando um volume que a gente imagina como vai se desenvolver mais para frente. Quer dizer, na hora em que esses grandes empreiteiros sentirem a algema chegando, né, vão começar a ser réus colaboradores também. O camburão manobrando, né? Vamos de participação de tuiteiros. Matheus Leroy me diz o seguinte, elogia aqui o debate, obrigada pela participação, e diz, olha, estou aqui acompanhando o debate em relação às denúncias do Petrolão. O Kaique Ferreira me diz, e quando as denúncias chegarem aos chefes do Petrolão, como evitar que eles fujam do país e acabem lá em Cuba ou na Venezuela? Bom, a justiça é esperta para isso, né? O suficiente. O Paulo Ricardo me diz, por que o resto da imprensa tem medo de falar do Foro de São Paulo? Lobão vai falar do Foro de São Paulo, tá? A gente está discutindo aqui o Petrolão, Lobão fala do Foro de São Paulo. Me diz aqui a Vanusa, a mulherada está participando muito aqui. Será que agora o peixe grande cai também? Quer dizer, siga o rastro do dinheiro. E sempre tem alguém que tem... fazendo. Sempre tem alguém que tem uma caneta grande que assina. Não dá para dizer que não sabia mais, né, Lula e Dilma? Não tem como. Não. Tá difícil. E você lembra, a gente tem de lembrar de fatos recentes. Os depoimentos colhidos pela CPMI da Petrobras, o cinismo dos deputados, dos parlamentares governistas e dos depoentes, porque lá o Paulo Roberto Costa ali deu uma aula, não há nada de irregular, que é isso, um bom negócio, falando de Passadina, outras coisas, não há irregularidades na Petrobras. O nosso outro diretor, porque já são 3, né? Como é que é o nome daquele? Renato Duque? Não, o outro. O diretor da área internacional, ex-diretor. O Cerveró. Cerveró. A Holanda está de olho nele. Tá de olho nele. O cara está metido com tudo isso. Ainda vem a Abreu e Lima, aí pelo Horizonte, né? Produzida e dirigida essa obra pelo Lula. Combinou com o Chaves, que aplicou o calote nele. Que não deu um centavo para
da parte que cabia a Venezuela investir nessa. Né? Tem muita gente brincando aqui comigo, como o Eduardo, que me diz que é isso, é tudo invenção da Veja, é por isso que a Polícia Federal está nas ruas prendendo gente, é invenção da Veja. Aliás, há Veja não para de inventar um coisa. Um partido histórico... político, segundo o Lula, que quer destruir o PT. Partido político com tadinho, 4 letras e porque- de direita, segundo eles, né? Agora, é engraçado que durante a história recente, política, de corrupção desse país, por diversas vezes, essa conversa, olha, que é isso, é invenção da Veja, é invenção da Veja. E aqueles que estiveram na capa, como o próprio Zé Dirceu, né, foram parar na papuda. Né? E aí a gente tem Há uma capa de relação. Veja dizendo, olha... O delator está dizendo, o Lula e Dilma sabiam, como é que faz? E aí a gente tem uma operação hoje, tá aí, capa de Veja, eles sabiam de tudo, segundo o Youssef, hoje, né, ratificada aí pelo Estadão e pelos fatos em si, pelos fatos, né? A gente tem aí, a gente graúda. Tá cada vez nós mais. somos amigos, velhos amigos. Aí eu te nomeio para uma diretoria da Petrobras. Chegamos ao poder, né? Daqui a pouco a gente chega, porque estamos todos a serviço do Aécio Neves, né? Então, em 2018, a gente reivindica com certeza. isso. E eu indico você para a Petrobras. E daí a 3 anos, você é preso. E eu não tenho nada com isso. Nada. O Aécio, que concordou com o meu pedido, também não te conhece. É muito cinismo. E agora não dá mais. E agora não tem esse negócio de campanha. A campanha acabou. E o governo vai começar com cara de quem não vai terminar. Não, ele já está com cara de isso fim de aí. governo. Né? Temos uma presidente que nem tomou posse. Aliás, ela não consegue nomear o ministro da Fazenda, meu Deus do céu. Com quem ela está conversando na Austrália. A bagunça que está no mercado financeiro, a incerteza dos investidores estrangeiros, o pé no freio dos empresários brasileiros, o dólar disparando. Tá? E a presidente, que eu até coloquei... Os empregos caindo, com uma barata tonta. Será que ela não pensava na possibilidade de vencer as eleições? Não. Porque parece que ela não acredita. Até num país minúsculo, da Micronésia, a pessoa teria já o ministro já antes do dia D da eleição. Ela até agora está com uma barata tonta procurando um ministro da Fazenda. Quer dizer, o mercado parado... Não, e o ex, no exercício do cargo, está com ela na Austrália. Demitido com humilhação em público há meses. Quer dizer, não pode ser interlocutor de ninguém. O que ele diz, ninguém leva a fé. Ele não pode fechar acordo com ninguém. Quer dizer, Gente, patético. Os dados, né? Vocês citaram aí a Petrobras e o mercado financeiro e o ministro da Fazenda que não vem. E a Petrobras cada vez mais sofrendo com isso. Ações da Petrobras caíram de novo, 3%. E hoje, olha que dado aqui, que chama a atenção e que ao mesmo tempo é terrível. A estatal brasileira vale menos que companhias petrolíferas de segunda linha. A Petrobras tem muito bônus no mercado que prejudica aí a capacidade financeira, e esses escândalos e as incertezas estão fazendo com que a gigante brasileira definhe. Tem muita gente me perguntando no Twitter se é possível a Petrobras quebrar. Joyce, olha, aqui tem o Eric, o Rodrigo, tem o Davi, tem o Ribeiro. Joyce, a Petrobras pode quebrar? Bom, a Petrobras está encrencada. Agora, é a grande chance de fazer uma faxina de vez e resgatar a credibilidade. Ela né? vai onerar o governo. Chega de cupincha, O governo vai ter que segurar essa essa bomba, claro. Né? Vai ter que fechar esse buraco. E a gente lembra agora que acusavam a oposição de querer privatizar a empresa que eles destruíram. Vamos lembrar que ontem a Petrobras avisou que não iria divulgar o balanço pela primeira vez na história, porque a auditoria interna, a empresa de auditoria internacional que está lá conferindo os dados, não banco isso aqui não. Exatamente. E você tem, paralelamente, PwC. outra jogada da contabilidade criativa, que é estelionato mesmo, do governo para fingir que fechou as contas. Sim, então, querendo enganar quem? Está precisando mendigar no Congresso a aprovação de uma lei de emergência para que os números possam bater formalmente ali. Um governo que não conseguiu superar os primários suficientes para pagar os juros da dívida pública, que aumentou barbaramente o tamanho da dívida pública,
cujas contas públicas estão em total E desordem. está revogando a lei de responsabilidade fiscal. Na prática, é isso que eles estão abrindo uma brecha para aí. o governo escapar das punições previstas pela lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, todo o edifício institucional erguido com muito sacrifício ao longo do governo Fernando Henrique está sendo martelado na base por essa gente. E eu não sei se eu me assusto mais com a ausência da presidente, né, do Palácio, ou com a presença do Aloysio Mercadante. É ele que está tomando conta da casa. Nossa Senhora. Vamos aos apavorante, nomes né? das 9 empreiteiras? Estão me Vamos. perguntando, vocês não vão falar, não vão falar? Vamos. Claro que vamos falar, a gente fala tudo aqui em Aqui TV, já. não tem Aqui problema, não tem problema, não. Vamos lá. Odebrecht, Camargo Correia, IESA, Galvão Engenharia, Mendes Júnior, Engevix, Queiroz Galvão, UTC e OAS. São as 9 empreiteiras e os contratos, como eu disse aqui no começo, 59 bilhões de reais em contratos que agora estão sob suspeita. Todos eles. Só gente grande, hein? Não tem um peixe miúdo aqui. Só cachorro grande, meu Deus do Entre céu. elas estão as que resolveram dar ao Lula o emprego de palestrante, né? Na verdade, Sim. ele é camelô de empreiteira, é isso que ele faz. Palestrante, né? Estão todas aí. Exatamente. Todas aí. Amanhã tem manifestação. Né? Tem mais um Fora Dilma aí pelas ruas de capitais brasileiras. São Paulo deve reunir o grosso desse grupo que, mais uma vez, sai pedindo faxina, pedindo limpeza, pedindo o fim da corrupção. Né? E um dos porta-vozes, né, talvez o mais polêmico, dos oradores, é o Lobão, né, que foi meu convidado. Eu gravei uma belíssima entrevista com ele que você não pode perder. Claro, hoje eu tinha marcado para colocar a entrevista todinha para você aqui no ar. Eu vou colocar alguns trechos porque a casa caiu, né, gente? Tem lá um monte de gente presa, então, mas o Lobão não podia deixar de participar aqui da nossa discussão. E ele fala um pouquinho aí sobre o Fora Dilma, o impeachment. Coloca o Lobão no ar. Quando a gente fala do impeachment da Dilma, como você disse, esse Fora Dilma começou muito antes do processo eleitoral e acabou se intensificando por conta da história do Petrolão. E os juristas já disseram, se houver uma prova, uma única prova de que, de fato, como disse o doleiro Alberto Youssef, Dilma e Lula sabiam, o impeachment é claro. É claro, Não tem assim como discutir. Quer dizer, é uma discussão, de novo, dentro da legalidade, Exatamente. dentro do processo democrático, e que se os papéis fossem invertidos, certamente o PT estaria com unhas e dentes Eles foram em contra cima o Collor, contra o Fernando Henrique, foram os primeiros a pedir impeachment para todo mundo o tempo todo, foram os petistas. Né? que sempre souberam fazer oposição. Sempre. Mas agora aqui do lado da situação tem uma dificuldade imensa em Só que promover agora o eles têm uma debate, a oposição que está discussão. nascendo, né? Que nasceu forte, com músculos fortes. Nasceu musculosa, isso nasceu logo na véspera das eleições e floresceu. E tá uma coisa maravilhosa. O Brasil inteiro está participando. É uma festa do povo brasileiro que realmente não está sendo pago com pão, mortadela, não é black bloc, ninguém tem vandalismo. Você encontra todos os tipos de brasileiro na rua. Você viu, hein? O Lobão deixando bem claro que não é pago com pão com mortadela. Né? São pessoas que estão querendo discutir o Brasil. E não tem essa história de... Eu até brinquei com ele, falei, quem dera fosse, de fato, como essa política do ódio tem sido implantada aí, 100% elite branca mesmo, todo mundo rico, todo mundo nadando de braçada aí pelo Brasil, todo mundo... Não é isso. Quem dera tivéssemos 51 milhões de brasileiros ricos da elite nesse país. Não é o que a gente vê, né, gente? Isso é uma loucura. Eu acho que as manifestações ganhariam mais consistência se elas consolidassem uma bandeira que unifique o movimento, e essa bandeira está na cara. Eles deviam se concentrar na exigência, não exigência. Queremos apurar até o fim o Petrolão e punir os responsáveis, porque é isso que vai ter consequências. Agora estão se dividindo por muitas reivindicações, falar dos Correios, recontagem de votos, acho tudo isso perda de tempo. E o impeachment, ele é um desdobramento natural. Se o Petrolão chegar onde a gente imagina que chega, aí você fala do impeachment. Não devemos nunca nos esquecer de que existe um partido grande e importante que está na vice-presidência da República. Exato. Quando aparecer no horizonte a possibilidade de um impeachment, por razões concretas, sólidas, esse partido, que é o PMDB, vai mudar de lado, porque ele vai querer
e colocar no lugar Exato. da presidente Dilma, se houver razões para o impeachment, o Michel Temer, vice-presidente da E República. tem o seguinte, né, Sete? Um movimento precisa ter uma bandeira que seja clara e alguma organização. Você nem precisa de uma organização minuciosa, se a bandeira é clara, como mostraram os movimentos pelas diretas já e pela anistia. Direta já foi uma Anistia e coisa diretas já. extraordinária. Então, agora, assim, fim da corrupção na Petrobras. Devolvam a Petrobras. Depois é o seguinte, nós estávamos conversando sobre uma coisa, uma sacanagem que foi feita com os manifestantes. Eu duvido que na manifestação criticada pelo PT, que alguém pediu a volta do regime militar, intervenção militar, duvido que não fosse provocador. Sem dúvida. Você acha que tem algum... Plantado, né, Sérgio? Plantado. E agora estão aproveitando, até deputados do PT estão aproveitando esse um ou dois gatos pingados que levantaram uma faixa lá para classificar toda... O Aécio Neves agora é a favor da ditadura militar, o PSDB, a oposição são saudosistas da ditadura militar. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E você... Com a contribuição militante da imprensa. Sim. Ou da Folha, mais especificamente, porque esse cartaz justificou tudo isso. Quer dizer, o redator do texto da primeira página pegou essa foto, deu e escreveu que aí havia os nostálgicos da ditadura militar. Hoje a primeira página da Folha publica a principal bandeira do movimento de ontem, a mais vistosa. Do movimento pró-Dilma e contra a oposição, né? Só que a faixa mais notável, ela apoia o Marighella. Eu não entendo porque a mesma primeira página não deduziu que os manifestantes de ontem estavam com saudade da ditadura comunista. Sim. Porque era o que sempre defendeu, foi o que sempre defendeu com muita clareza o Carlos Marighella. Com muita coragem. Autor do Manual do Terrorista. Sim, do terrorista onde ele urbano. celebrava a beleza que existe no ato de matar quando ele tem consequências revolucionárias. A mesma Folha que consegue transformar um dia desse, eu fiquei estarrecido, uma foto desse tamanho na Folha de São Paulo, manifestantes protestando contra a falta d'água em São Paulo, tal, tinha 300 pessoas. 300 pessoas. Lá também tem a Qual a contabilidade pessoa criativa. do mundo, qual o jornal importante do mundo que dá em primeira parte desse tamanho, no alto, uma manifestação de 300 gatos pingados? Como dizia Porque o a Jânio Folha, Quadros, 5 mil ele junta batendo lata no viaduto do chá. Para a Folha não terminou a eleição ainda. Ela quer que o governador Geraldo Alckmin perca a eleição, embora ele tenha já vencido. A Folha está em campanha. Crise hídrica. Mas, gente, o Lobão também falou sobre as manifestações e essa coisa aí de cartaz, quem quer pedir ditadura militar, coloca no ar. Isso é uma palhaçada. Quem estiver com algum cartaz de intervenção militar ou separatismo vai ser interpretado como petista. Olha o petista ali. E será assim tratado. E a Polícia Militar já está totalmente avisada para separar esse tipo de pessoas e evitar de qualquer maneira isso. Tá aí, olha o petista aí. Mas eu não tenho a menor dúvida, Você nunca tive cantou a a menor bola. dúvida Cantou a bola. de que foi plantação para justificar as críticas injustas e mentirosas que estão sendo feitas. Até o verdade. próprio Aécio Neves. Aécio Neves, nostálgico da ditadura militar. Quer dizer, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Aliás, hoje a Aécio se manifestou sobre a Operação Lava Jato, né? Diz que esses corruptos mancharam a imagem da Petrobras. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, diz que se envergonha desse momento, que ele tem vergonha, obviamente não pelas prisões, mas de ver o quanto o nosso país ficou à mercê de um grupo que fez como plano de governo a praticar a corrupção. É isso. Aliás, Joyce, tem tá ali eu estava vendo agora há pouco a home do site de Veja, e o Fernando Henrique está citando agora, ele deve se orgulhar da outra coisa. Olha lá. Que Corta quando no ar, aparece por favor. ações da Vale compensam queda da Petrobras e Bolsa de Valores fecha Tá estável. aqui, eu tô subindo aqui para você. Vale Tá aqui. privatizada pelo ex-presidente Fernando Henrique, no governo do Fernando Henrique com Cardoso. resultados esplêndidos. Pronto, O que a Vale Tá paga aí. de impostos, que pagou de impostos para o governo desde que foi privatizada,
equivale a muito mais do que ela recolhia para os cofres do Tesouro quando ela é estatal, desde que ela foi criada. É uma coisa espantosa. Além dos empregos Além que dos criou, e o governo petista diz, não, vale tanto. Vale porque foi privatizada. Sim, depois é o seguinte, Vale tantos milhões. o Sim. governo não tinha dinheiro para continuar investindo na Vale, o que ela precisava E cobrindo de investimentos, rombos. cobrindo rombos e bancando os aumentos de capital que ela precisava. Quer dizer, a Vale é uma das melhores empresas do mundo hoje em dia, como a Embraer. Quer dizer, vamos falar mal da privatização da Embraer? Né? Eu que tenho aqui a participação do Aparecido Lima pelo Twitter, ele me diz, Joyce, eu faço minhas as palavras de Lula no vídeo em que ele defendia o impeachment do Collor. É verdade. Quem diria, diz é aqui o verdade, nosso O Lula twitteiro. dizendo lá, tá ali, é mais ou menos isso que ele disse. Pena que a gente tenha feito isso tão tarde, porque ele tinha que sair antes. Né? Então, espero que fique esta lição. Né? Que o povo que elege tem o direito de tirar. Ele é que disse. Então, Então, mas eu espero que essa Estou lição com o fique Lula. mesmo. Estamos todos com Lula. Espero Nós que essa concordamos lição com fique bem. vocês, já presidente. deixa eu aproveitar o chamado gancho, falando de ex-presidente e falando do Lula. Esse está numa maré ruim, né? Porque ontem o de uma Superior infelicidade. Tribunal de Justiça exigiu que o governo entregue ao jornal O Globo, que havia pedido essas informações, os detalhes dos gastos da Rose Noronha com cartão corporativo. Ela na viagem, vocês acham que ela gastou em quê? Ou mesmo aqui no Brasil, que tal? Ali vai aparecer algum restaurante, algum serviço particular. É interessante também, quer dizer, isso talvez revele a quantidade de viagens que ela fez no avião presidencial, Claro. sem constar da lista. Claro. Qual seria a função dela nessas viagens? Né? Ele vai aparecer compras, mas ela deve ter servido ao país, né? Com Fazendo certeza. essas compras. Com certeza. Vocês estão terríveis hoje. Vocês dois estão afiadíssimos hoje. Gustavo Oliveira me diz, comente aí a declaração do ministro da Justiça sobre a investigação contra delegados. Já comentamos. Então é assim, nós estamos ao vivo. Para você que pegou o bonde andando, eu vou mostrar para você como é que você faz. Corta lá o site de Veja no Ar. Coloca lá. Nós estamos aqui ao vivo, tá vendo aqui, ó, bonitinho, Augusto e Ricardo Sete. Depois, esse linkzinho ao vivo vai sair daqui e daqui mais ou menos 1h30, todo o nosso programa vai subir em forma de gravação, obviamente vai estar gravado, para que você clique e procure e assista os outros vídeos. Ah, mas eu quero achar o vídeo do Pondé, tem gente me pedindo aqui. Você vai ali em mais vídeos, ó, tá vendo o mouse? Vai ali em assista outros vídeos, se o mouse me ajudar, eu clico para você. Pronto, vai abrir ali uma outra página em que estarão todos os vídeos de TVeja. E você vai poder... Nossa internet está meio lentinha, tá, gente? Tem que trocar o ministro das Comunicações. Viu, Dilma? Rapidinho. Você faz o favor de trocar o ministro das Comunicações para a gente ter uma internet mais decente nesse país. Corta ali de novo que eu quero mostrar aqui. Vamos ver se a gente consegue carregar. E você vai ter, neste ponto aqui, os vídeos de TVeja para você ver à vontade. Ali vai aparecer a lista. Ó, tá carregando, tá vendo? E você procura à vontade. Pronto, Tem tá aí. um monte de coisa Bem boa. facinho. Então, alguns temas que estão sendo sugeridos, nós já conversamos aqui. Você corre lá e clica de novo depois. Estamos ao vivo aqui em TVeja, a TV de Veja.com. Glauber Vitor me diz, pão com mortadela, será que essa galera do PT vai comer isso na cadeia? Ixi, duvideodó. Avisa o Augusto Nunes para lembrar que fica difícil lembrar do que aconteceu há 15 dias, porque todo dia tem um escândalo novo envolvendo o PT. Jean Richard, Joyce e o João Vacari Neto, hein? O PT repudia a investigação sobre ele. É duro, diz aqui o nosso tuiteiro. Messias Filho, armas de Dilma, metralhadoras e granada, armas de Lobão, guitarra e música. Aliás, estão tentando colocar pecha aí em quem é contra mensalão, quem é contra petrolão, quem é contra a corrupção, quem é contra o congelamento da miséria, né? Ao invés de ajudar, mas o Bolsa Família muitas vezes serve para congelar a miséria, muita gente está dizendo, isso é coisa da elite branca. Você sabe que eu perguntei para o Lobão, você como o ícone, representante da elite branca, segundo essa turma mais radical do PT, tem o que a dizer para essa turma? E ele disse... Quando você ouve a expressão repetidamente, elite branca, Lobão elite branca, você que tá aí elite branca, o que
que passa pela sua cabeça? Me passa vontade de fazer uma camiseta e dizer 100% elite branca. Fazer um pagode. Todo cheio de swing. No pagodinho? raça. No pagodinho? 100% elite branca no pagodinho? Ai, gente. Ontem, a manifestação de ontem, o Brasil o Sete tem repetido esse negócio, que é a frase do nosso Zé Simão, é o país da piada pronta. A manifestação que essa sim foi movida a pão com mortadela do movimento e tubaína. dos trabalhadores sem teto, eles são, né? A manifestação é contra a manifestação anterior. Contra a manifestação Quer anterior. dizer, eles acham que não pode isso. E quem é contra o governo não pode se manifestar. Não pode. Não pode. Como a Gleisi Hoffmann, a senadora Gleisi Hoffmann, acha que quem critica, a Dilma também, quem critica o governo está no palanque. Disse isso ao senador Aloysio Nunes, que estava na tribuna do Congresso, que é o palanque mesmo do Legislativo. Então, não pode, tem que ficar lá. Em vez de ela ocupar a tribuna para explicar as suas ligações com o doleiro Alberto Youssef, ela censura... Aquele milhãozinho de reais. Exatamente. Né? Ela censura quem discursa... E é engraçado o seguinte, uma senadora do PT criticar quem fica no palanque, né? O Lula ficou 8 anos no palanque. Aliás, é o emprego Aliás, ele dele. continua no palanque. O emprego né? dele nunca desceu. O Lula está no palanque já há quanto? Há 12 anos no palanque. Então, há 12 anos, ele está desde os anos 70. Como Há 12 anos no palanque oficial. Como presidente e ex-presidente há 12 anos. Tem presidente e tem a represidenta. As pessoas acham que nós somos obcecados, né, pela caça à corrupção. Mas veja só, o Sete, Joyce e eu temos uma ideia antiga que os jornais ainda não materializaram e que é muito boa. É transformar a editoria política em editoria de política e polícia, com aquele e-comercial. Por quê? Não tem uma história, uma notícia na página, na edição, na editoria de polícia, que não trate de casos de polícia. É impressionante. De política, não tem nenhuma. Aliás, o Jornal Nacional também, podia ser jornal policial, porque Jornal a primeira policial. meia hora do Jornal Nacional só tem roubalheira. Exatamente. É escândalo no Ministério, em Tribunal de fora Contas, da lei, em governo estadual, em prefeitura, é um negócio de louco. Vamos fechar aqui. Olha, gente, tem muita gente dizendo, olha que legal, eu adoro o debate, fica um pouquinho mais. Eu tenho que dar folga aqui pro nosso pessoal e a gente vai continuar trabalhando e escrevendo. Né? Tem blog de Augusto Nunes, tem blog... Não, você não vai não, porque a gente cancelou as suas férias. Nós acabamos... Ele interrompe pra Não, voltar a gente aos acabou de debates. cancelar sumariamente, compulsoriamente as férias de Ricardo Sete. Ele achou que sairia 40 dias, eu lamento me informar, mas as massas pedem que você fique. As massas mandam, né? As massas mandam. Mas, gente, olha só. O Matheus me diz, eu quero uma camisa dessa do Lobão Elétrico. 100% elite branca. Como ele diz, 100% elite branca. O Lobão devia mandar fazer. Põe de novo no ar. Põe de novo no ar pra gente, produção. Fica impagável. Volta o Lobão no ar. Cadê? Quando você ouve a expressão repetidamente, elite branca, Lobão elite branca, você que tá aí elite branca, o que passa pela sua cabeça? Me passa vontade de fazer uma camiseta e dizer 100% elite branca. Fazer um pagode. Todo cheio de swing. No pagodinho? raça. No pagodinho? 100% elite branca no pagodinho? Gente, a entrevista com o Lobão está imperdível, impagável, maravilhosa, e ela vai estar inteirinha no site de Veja amanhã bem cedinho. Então a gente vai mudar a ordem das coisas. O Salto Agulha, que estaria disponível para você às 9, vai entrar na home, no nosso site à tarde, e de manhãzinha você acorda já com o Lobão com muito bom humor e ele fala para valer das manifestações, faz a convocação, vai estar lá, diz como é que vai ser tratado esse pessoal aí que fica nesse blá 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 aí, essa conversa bovina de ditadura. Né? E fala também aí com muito bom humor, fala do Foro de São Paulo, porque muita gente pergunta Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, né? Então ele fala um pouquinho mais sobre isso e também diz o seguinte, olha aqui ó, eu sou marrento, querem que eu saia do país? É agora que eu não saio, é agora que eu vou ficar aqui nesse país. Você sabe que o Lobão está sendo ameaçado de morte.
por conta dos posicionamentos. Quer dizer, tem malucos no Twitter que ficam incentivando outros malucos a agredir o Lobão, dão o endereço da casa dele. Quer dizer, olha que ponto a gente chegou, absurdo, né? Você tem Estamos vivendo tempos muito complicados. Maniqueísmo agudo, né, perigoso. E o pensamento do PT, ou de quem controla o PT e da maioria dos militantes, é autoritário mesmo, hegemônico, liberticida. Eles não querem saber disso aí. Não. Partido liberticida, não quer A Paola discutir nada. diz o seguinte, cadê, Paola? Eu já perdi o seu tweet aqui, porque é tanto tweet chegando, né? Mas a Paola diz assim, olha, o Sete é um lorde, e o Augusto Nunes, esse também é dos meus. Ela gosta mesmo de uma confusão, viu? É isso que eu tô... Você sabe que a gente tem um novo ministro, formação exclusiva, aqui em TVeja, Augusto Nunes, e eu quero colocar a imagem do novo ministro no ar. Põe na tela, produção. É que eu pedi outro dia. Augusto Nunes pediu Não aqui é que eu pedi, ao eu vivo. me coloquei à disposição, né, do país e do governo, porque eu falei, como ninguém mais trabalha, ninguém aparece por lá, eu aproveito, já que eu sei colocar a minhoca no anzol, e vou pescar. Eu vou Põe de pescar. novo, gente. Eu sou muito mais qualificado que o ex-ministro da pesca. Aliás, Gente, mas o que divertido perdeu a é que eleição no é isso. Rio. Augusto, isso é de Twitter. Você falou gostei. aqui no nosso programa É e a os nossos primeira manifestação twitteiros de apoio, que não perdem uma. Rapidinho aí fizeram esta charge, essa brincadeira com Augusto Nunes no Ministério da E Pesca. prometo até me afastar do cargo com mais elegância que a Marta Suplicy. Muito bem, nesse clima de bom humor a gente vai ficando por aqui, mas antes eu quero o encerramento de vocês, porque foi uma semana daquelas, hein? Como é que se define essa semana e o que se espera para a semana que vem, Augusto Nunes? A gente vai ter um fim de semana tumultuado aí, provavelmente novas prisões ou mesmo gente se entregando, né? Os advogados já entram aí no meio do processo para tentar negociar um processo de entrega para um ou para outro. Esta semana mostrou que a crise política, a crise econômica e o escândalo que leva o governo às cordas se conjugaram muito mais cedo do que se imaginava. Acreditava-se que isso aconteceria no começo do segundo mandato. Já está acontecendo, o que antecipa o horizonte carregado de nuvens escuras aí para Dilma Rousseff. 7. Eu acho que as oposições, tanto parlamentar como as oposições na rua, encontraram o seu grande mote. O resto pode ficar em segundo plano, porque esse escândalo tem tamanho suficiente para justificar uma mobilização popular grande, uma indignação nacional, e pode levar até a possibilidade gravíssima de impeachment do presidente da República. Que é aqui a grande pergunta e a grande aposta dos nossos tuiteiros. Muito obrigada pelo debate. Obrigado a você. Augusto, 7. E eu vou registrar aqui mais algumas participações rapidamente. O Jackson Bueno me diz, olha, seria possível barrar a indicação aí de ministros para o STF por forma, né, da presidente, para tentar não aparelhar o STF? Gente, eu indico a você a entrevista que eu fiz com Carlos Aires Brito. Ela está no site de Veja. Tem material no site de Veja para você ficar informado aí todo fim de semana. Se você perdeu alguma coisa, clica lá. E o Carlos Aires Brito fala sobre esse suposto aparelhamento do STF. É imperdível a entrevista. O Eugênio manda um abraço para vocês, diz que vocês são ótimos. Tem muita gente pedindo uma camiseta aqui sugerida pelo Lobão, 100% elite branca. O Lobão vai ficar rico. Vai ficar rico, né? Foi a ideia. O Pedro da Silva diz, olha, vocês concordam que a PEC da Bengala comece a valer já? Também discussão com Carlos Aires Brito. Dá uma olhadinha lá. A Rosângela, o Paulo, todos dizendo que adoram vocês dois. Olha só, sucesso Muito aqui obrigado, muito em obrigado. TVeja, tvdeveja.com. Você continua participando e conversando com a gente. A programação aqui não para. E eu sempre vou repetir para você. Amanhã, às 9 da manhã, Lobão estará aqui nessa conversa comigo, que é imperdível. Às 2 da tarde tem Salto Agulha. E eu conversei, uma entrevista exclusiva aí, com o líder do PMDB lá na Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, que é
é o candidato à presidência da Câmara e disse que lança a candidatura, faça sol ou faça chuva, no dia 2 de dezembro. Ele, que é o homem que está enfrentando um paredão aí promovido pelo PT. Você vai acompanhar aí um trechinho dessa entrevista no domingo e a entrevista completa na segunda-feira, às 11 da manhã. Programação aqui em TVeja, a tvdeveja.com não para. Então, um ótimo fim de semana para você, bom fim de semana, 7 boas férias. Tem Obrigado. certeza que não dá para a gente cancelar em caráter irrevogável? Quem sabe, quem sabe. Direito constitucional. Obrigada pela companhia, ótima noite, tchau.